E aí pessoal, aqui Yama. No vídeo de hoje eu vou ensinar como desenhar o torso masculino numa anatomia básica e simples de compreender em três vistas: frontal, lateral e de trás. E no final do vídeo terá uma dica extra, então fica até o final e não perca nada. Começaremos com a vista frontal. Inicialmente sempre começamos a representar as formas básicas do corpo humano. Então começamos com o retângulo na posição do peitoral e traçamos uma linha reta para baixo que vai representar com a mesma altura do retângulo em cima, e abaixo dela traçamos um outro retângulo que representa a nossa cintura. Então, após fazer isso, essa é a forma básica que eu uso para representar o corpo humano. Em algum lugar você já deve ter visto isso aqui. Nós usamos isso para não perdermos as proporções na hora de desenhar a real anatomia. Então, eu só vou representar os braços agora para não me perder depois. Então, nós vamos considerar essa primeira etapa que nós fizemos como o nosso primeiro esboço. O esboço que determina as posições estruturais do nosso desenho. Numa segunda fase, nós vamos usar as formas geométricas para representar a anatomia. Inicialmente, começamos com a estrutura da clavícula e em seguida, nós traçamos os ombros. Os ombros eu uso uma forma meio parecida com um triângulo para representá-las, e eu vou só representar o braço aqui para não ficar muito estranho ou não se compreender bem. E após a representação dos braços, nós traçamos uma linha diagonal perto do triângulo do ombro, e assim nós representamos o nosso peitoral. Eu só vou pôr o pescoço aqui. Após traçar o peitoral, um pouco abaixo da linha do peitoral, nós traçamos uma outra linha oblíqua, esticamos ela para baixo, representando o nosso torso completo, assim. E em seguida traçamos uma simples forma para a parte da cintura e uma parte dos pés também. Em seguida nós traçamos uma linha reta do fim da clavícula, cortando o peitoral para baixo, como podem ver. Então essa reta é onde nós vamos colocar o nosso abdominal, a estrutura muscular do nosso abdominal. Então, eu uso esses traços para traçar o abdômen. Fazemos três teles, um abaixo do outro. Eu só cometi um erro aí, não, por isso que apaguei. Um abaixo do outro e juntamos os laterais dele para montar a estrutura do abdômen, como podem ver. E traçamos aquelas formas casadas pelas costelas. E pronto, nós já temos a nossa estrutura básica numa última fase, nós só traçamos a atual anatomia num sentido um pouco mais orgânico, passando por cima do que nós já definimos. Essa é a parte mais simplificada, porque é só passar por cima. Então, eu inicialmente começo com os ombros e não fecho os traços que eu já havia feito, para dar um ar um pouco mais orgânico, um pouco mais realista do que nós fizemos anteriormente. Primeiro, eu traço, como podem ver agora, nós estamos a fazer a parte superior, o peitoral, etc., passando por cima do que nós já fizemos antes, e coloco uma curva no braço para representar um pouco o traço do tríceps, que vamos ver no próximo desenho, vai estar um pouco mais visível. E começamos já a traçar por cima do que nós já fizemos antes, sem fechar muitos traços, para dar um ar um pouco mais orgânico. Eu gosto de colocar essa sombra sempre considero que a luz, em tutoriais, eu considero que a luz está vindo de cima, então acaba-se por ter uma sombra que fecha essa parte do sovaco. Então, continuando, nós vamos traçando sem fechar muito os traços, para parecer um pouco mais orgânico. As estruturas que vamos traçando de novo as estruturas que nós já havíamos feito antes. E
fim, é só isso. Já assim representamos a estrutura do torso, do abdominal, na vista frontal. Então, agora partimos para uma outra vista. Vamos fazer a vista 3x4 agora. Nessa segunda vista, nós sempre começamos com as formas básicas. Nesse caso é um pouco diferente porque nós rotacionamos o retângulo que havíamos feito antes. Ficamos com um cubo, né? Então, como rotacionar objetos? Você tem que ter uma noção básica de perspectiva para rotacionar objetos. Mas caso não saiba, se inscreva no canal porque vem uma sequência de vídeos sobre a rotação de objetos e como desenhar personagens de perspectiva. Então, continuando. Após nós traçarmos o triângulo em cima, a distância do meio, traçamos um outro retângulo, não triângulo, retângulo, embaixo. E assim nós temos a primeira estrutura básica. O braço do outro lado não vê-se porque a perspectiva não permite que se veja totalmente. Na segunda fase, nós traçamos já na anatomia básica, de formas básicas. Eu começo com um triângulo nessa vista e traço o peitoral, que fica um pouco distorcido por causa da perspectiva, como podem ver. E então, depois de fazer isso, traçar, como podem ver, a estrutura do peitoral nesse ângulo fica assim e o ombro fica um pouco mais visível. Após fazer isso, eu traço a estrutura do outro ombro, que não fica tão visível por causa do ângulo em questão. E colocamos um braço e traçamos a reta para baixo, hein? Onde vai se juntar com a estrutura da cintura. Esse ângulo, eu considero esse ângulo um pouco mais simples e mais rápido de se fazer. Na verdade, deve ser porque é o ângulo que eu uso mais quando vou desenhar personagens, né? Quando eu vou criar meus personagens. Em seguida, nós traçamos aquela linha que corta a clavícula e o peitoral, onde fica a estrutura do abdômen, como fizemos no primeiro desenho. E depois nós traçamos aquela forma que eu uso para fazer o músculo do abdômen. E simples. Então, dado que já passamos a primeira fase, a segunda fase, nós vamos para a terceira fase, em que nós passamos as estruturas com umas formas mais orgânicas. Nós começamos traçando por cima do que nós já havíamos feito e acentuamos um pouco, aí mostrando a estrutura do tríceps, como é que ele fica nessa posição. Eu farei um tutorial de como desenhar braços em questão. Nesse não é o foco do tutorial de hoje. Hoje é sobre torsos. Então, em seguida, nós traçamos por cima da estrutura peitoral que nós já havíamos feito antes. Essa é a fase mais simplificada, como eu disse, que você só traça por cima do que já havia feito antes. Então, nós vamos traçando por cima. E nesse caso, nós lembre-se sempre de não fechar as estruturas dos músculos quando for a desenhar nessa última fase, para dar um ar um pouco mais orgânico. Nesse momento nós estamos a traçar a estrutura do abdômen, do estilo que eu uso, que é um pouco mais, passa um certo realismo e credibilidade à nossa estrutura muscular, né? Então eu coloquei aquela sombra, como eu faço sempre, considerando que a luz nesse caso está vindo de cima, e prontos. Já partimos para a nossa última vista, né? A vista traseira, de trás. Como são a estrutura muscular de trás. Nós começamos sempre com aquela estrutura básica. Um triângulo em cima, um retângulo em cima, outro retângulo embaixo. Feito isso, partimos para nosso segundo esboço, que é as estruturas básicas do músculo, com formas básicas. Nesse caso, nós começamos com a representação do ombro, como podem ver. E do ombro, nós traçamos duas linhas
e começamos a representar a estrutura muscular lateral. Lateral não, traseira. Mano. Não. Eu em particular não conheço bem os nomes dos músculos da parte de trás. Na verdade, claramente desenho personagem na vista de trás. E eu tenho uma compreensão básica da estrutura em si. Na verdade, estudar anatomia artística não requer que você saiba basicamente, literalmente o nome de cada estrutura muscular no corpo humano, porque você representa essa estrutura, não as menciona, não é? Então, o importante é saber como essas estruturas se comportam e qual é a aparência delas na estrutura num corpo humano, não os seus nomes. Então, voltando, eu acabei perdendo uma parte da explicação, mas voltando ao vídeo, após nós estudamos essa estrutura básica que eu acabei de fazer agora, nós partimos para a terceira e última fase, né, da representação. Na última fase, nós traçamos a atual anatomia, passando por cima daquilo que nós já havíamos determinado. Eu começo com a estrutura do ombro e depois o braço. Podem ver que eu fiz uma curva que representa a estrutura um pouco da parte da estrutura do tríceps, porque na vista de trás nós vemos o tríceps, isso é óbvio. E começamos traçando por cima daquilo que nós já marcamos anteriormente na representação, e eu coloquei um pouco de textura em que parece que a figura humana que nós estamos a desenhar contrai os músculos para trás, por isso ele está um pouco mais duro, parece um pouco mais duro, e nós vamos traçando o que nós já fizemos antes, vamos passando por cima do que nós já fizemos anteriormente. Dado isso, nós terminamos a aula aqui. E a dica extra que eu havia mencionado logo no início do vídeo é sobre abdominal. É um erro que eu vejo as pessoas geralmente cometerem, fazerem círculos que se conectam para desenharem o abdominal. Isso não é muito correto. Usem essa minha estrutura que eu uso, essa simples, que dá um ar mais realista ao abdômen. E é apenas isso que eu tinha para a aula de hoje. Se inscreva no canal se não é inscrito, deixa seu like se gostou e até a próxima semana.